Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E nessa aula aqui nós vamos, avançar nos estudos aqui da programação orientada a objetos com PHP, né? Então eu estou aqui, com o meu ambiente já parametrizado, estou com o meu Docker Compose aqui, aonde eu vou criar um serviço PHP e criar um serviço Nginx, tá? Que vai ser o meu servidor web, tá? Que receberá as minhas requisições e vai passar aqui para para o serviço do PHP para poder fazer a renderização das requisições. Então, tenho aqui, ó, a minha camada de infraestrutura e tenho aqui o meu Docker Compose, né? E tenho aqui a simulação aqui do meu www, beleza? Tá? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer é startar aqui os nossos serviços, tá bom? Então, os nossos serviços aqui, vamos verificar, ó, eles já estão startados aqui, né? Eu já fiz o start dos dois, tá bom? Então, como fazer isso, tá? Você vai abrir um terminal e na pasta onde está, os arquivos aqui, aonde está o docker compose.yaml, você vai dar lá o comando sudo docker compose app, tá? Vai dar um enter e ele vai fazer toda a compilação das imagens que estão descritas aqui no Docker Compose, tá? E vai fazer a compilação delas e vai subi-las, como serviços no seu computador. Aí, beleza? Então, mais uma vez, o comando é sudo docker compose app. Dá um enter, tá? E ele vai fazer a compilação. Se você estiver usando o Windows, tá? Então não precisa colocar o sudo, tá? Você só vai colocar o docker compose app. Beleza, pessoal? Então, com as nossas imagens startadas aqui, e com o nosso ambiente parametrizado, tá? Nós vamos criar agora aqui, um arquivo chamado index.php. Então, vamos colocar aqui um index.php, tá? E nesse index.php aqui, nós vamos colocar, nós vamos colocar aqui, tá? Uma estrutura pré-montada, que nós vamos utilizar aqui para as nossas aulas, tá certo, pessoal? Tá? Então, isso daqui é um snippet, tá? Que foi criado, Então, eu já deixo armazenado aqui no meu VS Code, tá? Esse snippet aí, que você vai poder fazê-lo, apertando aqui, ó, Ctrl Shift P, tá? Você digita snippet aqui, tá bom? E você pode, tá? Inserir um novo snippet aqui, beleza? Eu já tenho o meu snippet criado, então eu vou escolher essa opção aqui e eu já tenho o meu arquivo global.codesnippets criado aqui. Então vou, tá? Abrir ele aqui e eu fiz aqui a criação do meu snippet aqui, beleza, pessoal? Então, esse arquivo aqui eu vou estar disponibilizando para vocês também, tá? Eu vou pegar ele aqui, vou copiá-lo, vou lá na pastinha Git, aqui, Aliás, vou na pastinha aqui, ó, arquivos de configuração do VS Code, global.codesnippet, tá? E eu vou pegar ele aqui e vou, colá-lo aqui, tá? Vou salvar. Então, esse arquivo aqui, quando eu fizer o upload, de todo esse material aqui lá para o GitHub, tá? Vocês acessam essa pasta aqui no repositório estudos de PHP, acessa essa pasta aqui e nós temos aqui o global.codesnippets aqui, que vocês poderão pegar para jogar aí no Visual Studio Code de vocês, beleza? Então, voltando aqui agora para o nosso ambiente, notem aqui que eu estou aqui com alguns erros aqui, no nosso código, tá? Ele tá dando esse erro aqui porque o IntelliSense aqui ele não está enxergando, essas
funções aqui, porque elas estão sendo requeridas aqui pelo framework, né? Pelo config.php, né? E o nosso framework aqui, ele não está adicionado dentro do nosso servidor, tá? Então, eu já tenho ele pronto aqui, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos pegar, vou copiar ele aqui e vou, né, colá-lo aqui. Então, ó, estou com o meu arquivo pronto aqui agora, beleza? Notem aqui, ó, que ele já, né, ele já não está mais apontando o erro, né? Feito isso daqui, né, nós vamos fazer o seguinte agora, então, tá? A nossa aula, né, o nome da nossa aula aqui é qual? É avançando, né, avançando com programação orientada a objetos, tá bom? Então vamos salvar isso daqui, né? E aí nós vamos começar estudando aqui, né, ou fazendo uma breve revisão aqui sobre propriedades, tá? Em programação orientada a objeto. Vamos salvar isso daqui e vamos verificar se a nossa estrutura está funcionando corretamente, tá? Então vamos ativar aqui o Go Live, né? E vamos aguardar aqui, né? Observem aqui que ele já está apontando aqui, né, alguns erros pra gente, né? Então, para nós podermos, tá? Vai ficar um pouco mais didático aqui, vamos colocar lado a lado, tá? E aí nós estamos com 2 erros aqui no nosso PHP, beleza? Então, ele não está enxergando aqui essa pastinha framework aqui, beleza? Por quê? Porque é o seguinte, o meu index aqui, ele está no mesmo nível da pasta framework aqui, né? E aqui eu estou dizendo, né, para ele subir o nível, né? Então aqui o caminho ele está errado, né? Então nós vamos, tá, apagar isso daqui, beleza? E também nós vamos apagar esse daqui, tá? Então vamos salvar. Então o Live Server ele já automaticamente atualizou e aí ele está dizendo o seguinte, né? Ele não está conseguindo encontrar esse arquivo autoload.php. De fato, né? Ele não existe aqui porque nós ainda vamos, né, fazer aqui a criação desse arquivo. Então, por hora, tá? Nós vamos apenas comentar essa página aqui, Ctrl/, tá? Vamos comentar essa página, vamos salvar. E notem aí, ó, que ele já está funcionando, né? Mas ele não pegou direitinho aqui pra gente, né? O nosso CSS aqui do nosso framework aqui, ele não pegou, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver qual é a mudança que nós vamos precisar fazer, né? Então vamos olhar aqui o nosso config.php, né? E aqui é o seguinte aqui, né? Ele, né, não tá, vamos dar uma olhada aqui no nosso, aqui ele, né, não tem nenhum erro aqui, não tem um erro aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, também não tem nenhum erro aqui. E aí é o seguinte aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos exibir o código fonte aqui. E aqui nós temos que pegar aqui o nosso CSS aqui, né? E ele não tá achando aqui, né, o CSS, tá? Ele tá dizendo que é not found. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Nginx aqui. Eu tô desconfiado de um detalhe, tá? É isso daqui. É que ele tá bloqueando, né, o acesso a esses arquivos CSS aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos comentar isso daqui, tá? Então vamos salvar, né? E agora vamos ver aqui se ele vai, né, bloquear novamente, tá? Eu vou ter que recriar aqui o meu composer, né, o meu container, né? Então vamos fazer isso, tá? Ctrl
site e nós vamos fazer aqui o sudo docker, né, app, tá? Aliás, eu não vou fazer aqui, eu vou fazer no meu terminal mesmo, né? Tô com ele aqui já aberto aqui, vamos fechar, tá? Beleza. E vamos dar um app novamente. Beleza, ele startou os meus dois serviços, o Nginx aqui e o Falcon, beleza? E vamos agora, ó, tá lá, agora ele já identificou aí os, né, o arquivo de CSS. CSS agora não está mais sendo bloqueado, né? Então tá tudo funcionando aqui pra gente, né? Da forma como a gente precisa, né? Então vamos fechar aqui, tá? E nós estamos aqui com a nossa primeira estrutura montada aqui, beleza, pessoal? Tá? Então esse framework aqui é apenas, tá, um código feito para a gente poder deixar essa estrutura aqui montadinha, bonitinha, né, com esse CSS aqui, belezinha. Legal, pessoal? Então, né, agora, tá, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos começar a entender aqui, né, o autoload de classes aqui, tá bom? Eu quero, né, começar a utilizar esse autoload aqui. Para isso, nós precisamos criar o nosso gerenciador de dependências, né, que nós já vimos, né, na nossa aula de Falcon aqui. Então eu vou recriar ele rapidinho aqui. É muito bom para a gente poder fazer até uma revisão aí de conteúdo, beleza? Então, ó, vamos dar um Ctrl Alt T aqui, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um composer, tá? Init, tá bom? Vamos inicializar aqui o nosso composer, né? Para ele criar os nossos arquivos aqui. Então ele pega aqui, né, o meu nome de usuário e ele pega também, né, o nome da pasta aqui, beleza? E aí nós vamos manter essa mesma estrutura que está aí, tá? E na nossa descrição aqui nós vamos colocar o que? Nós vamos colocar, né, estudos de PHP. O autor, né, ele vou manter o meu nome aí, tá? Como autor. Estabilidade mínima dos pacotes que nós vamos pegar aqui serão stable, tá? Nós só queremos trabalhar com pacotes, né, que são estáveis, tá? Qual é o tipo de pacote aqui? Aqui, né, nós vamos colocar, né, um project, tá? O tipo de pacote que nós vamos criar aqui é do tipo project, né? Aqui o Composer, né, um comentário. O Composer, ele cria uma estrutura de uma forma como se você fosse subir esse componente aqui lá no site deles, né? Então por isso que ele faz essa pergunta aqui do tipo de pacote, tá? Nós não vamos subir nenhum componente lá para o site do Composer, né? Do Package, né? Então a gente, né? Mas a gente precisa informar isso daqui porque é uma coisa padrão aí do Composer, tá? O tipo de licença que nós vamos usar aqui é a MIT, né? E agora nós vamos definir as nossas dependências aqui, tá? Então eu quero definir aqui as minhas dependências, né? O pacote aqui que eu quero encontrar é o PHP, tá? E, né, qual é a versão que eu quero, né? Eu quero pelo menos aqui a versão 7.4, tá? Outro pacote que eu quero, né, o XPDO, tá bom? Pra gente poder trabalhar com banco de dados, tá? Então ele tá me oferecendo ali 3 opções, né? Eu vou pegar a opção 0, tá bom? Vou pegar a opção 0 e a versão que eu quero aqui também é no mínimo aí a 7.4, tá bom? Não tenho mais nenhum pacote, né, de dependência, tá, para o desenvolvimento da aplicação, tá? Então só vou apertar o Enter.
Agora ele está me perguntando as dependências aqui de desenvolvimento, né? Se tem algum pacote que eu vou, algum software de apoio, alguma biblioteca de apoio que vai me auxiliar apenas no desenvolvimento da aplicação, né? Então eu tenho, tá? Nós vamos colocar aqui o yes e nós vamos colocar aqui, ó, o Falcon, tá? Falcon DevTools, beleza? Nós queremos esse daí. E, né, nós vamos querer a versão, tá? 4.0.3, beleza? Nós também vamos colocar aqui mais uma dependência de desenvolvimento que é o Faker, né? Existe um pacote muito famoso, tá? Que é o Faker, para a gente gerar dados aleatórios para a nossa aplicação, tá bom? Então, já são bibliotecas do PHP prontas, né? Você só vai utilizando elas para ficar gerando dados falsos e que isso é útil para o desenvolvimento, beleza? Tá? Então, nós queremos mais esse pacote aí e a versão que nós vamos pegar é a versão 1.9.1, tá? Por fim, acho que nós não temos mais nenhuma, né? Não temos mais aqui nenhuma requisito de dependência, tá? De desenvolvimento, né? Nem temos mais nenhum requisito de desenvolvimento, né? Agora o Composer ele mostra pra gente como é que vai ficar aí o nosso, né? O nosso arquivo composer.json, tá? Nós queremos confirmá-lo, tá? E aí ele pergunta aqui se nós queremos também instalar as nossas dependências. Notem aqui, ó, que ele já criou o arquivo composer.json. E é por ele que nós vamos gerenciar as bibliotecas do PHP, tá? Então, vou colocar aqui um yes, né? Porque eu quero que ele faça a instalação das dependências. E aí ele vai gerar pra gente aí uma pastinha, tá? Com o vendor e com todas as dependências que nós descrevemos agora há pouco. Vamos aguardar. Tá? Ele vai fazer aí o download das dependências pra gente. Bom, ele tá me dizendo assim que ele não pôde resolver. Deixa eu abrir aqui, melhor aqui pra gente ver aqui o que ele tá me dizendo, né? Ele tá me dizendo aqui que o pacote requer eu estou requerendo aqui o 7.4 mais a versão do meu PHP a 7.4.11, né? Então ele não, isso não satisfaz, tá? E a mesma coisa, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, tá? Abrir aqui o composer.json novamente aqui, tá? Ele tá aqui novamente, né? E aqui nós vamos colocar o ponto 11, né? Ponto 11, tá? E ponto 11, né? Ou então nós podemos fazer o seguinte aqui, né? Nós podemos colocar aqui um acerto circunflexo aí, tá? E aí eu tô dizendo o seguinte, né? É a versão 7.4 ou superior, né? Então, feito isso, tá? Vamos novamente, né? Dar aqui o Composer, mas não o Composer init, porque nós já criamos o Composer init, ele só serve para a gente gerar esse primeiro arquivo aqui, ó, composer.json, tá? Então, não, ele já está gerado. Agora nós vamos fazer o que? É o Composer e o update, tá? Então vamos ver agora se vai dar certo. E deu, né? Ele fez a instalação aí de todos os nossos componentes, tá?
Depois ele faz uma sugestão aqui de alguns componentes extras que nós podemos colocar e não vou fazer a instalação de nenhum deles, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, ó? Notem que ele criou aqui uma pasta vendor, né, pra gente, tá? Só que ele criou essa pasta vendor aqui fora do www, né? Mas é porque foi erro meu, tá? Eu coloquei o composer.json, né, fora da pasta. Então, para a gente consertar aqui, nós só vamos fazer o seguinte: nós vamos mover aqui para dentro do www e o vendor também nós vamos mover para dentro do www, tá? Então, essa daqui é a nossa estrutura, tá? Então nós temos o nosso index.php, que vai ser a raiz aqui da nossa aplicação, tá? E né, nós temos o vendor aqui que vai, né, armazenar aqui as nossas bibliotecas aqui, beleza? Para não termos dúvida de que o autoload vai dar algum erro, porque nós movemos aqui, né, ele de pasta e ele foi gerado de uma forma que ele estava na pasta aqui em cima, né? Então, para a gente não correr o risco dele não conseguir enxergar as bibliotecas direito, nós vamos dar um update novamente, tá? Para ele poder atualizar, né? O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo aqui que ele não encontrou, né, o arquivo, tá? Não encontrou, claro, né? Porque nós movemos ele para dentro da pasta www, né? Ok, então agora nós estamos dentro da pasta www e agora nós vamos dar o comando composer e update novamente, né? E vamos aguardar. Ok, ele já concluiu, né? E agora, né, nós temos aqui a nossa, né, o nosso composer está corretamente configurado, tá? Com as nossas bibliotecas corretamente configuradas aqui. Feito isso, né, nós já vamos conseguir fazer isso daqui, ó. Vamos habilitar aqui, né, esse require aí, vamos atualizar e vamos ver como é que está, né? Ó, notem agora que ele não deu mais aquele erro, né, que ele estava querendo requisitar esse autoload aqui, ele não deu mais aquele erro, tá bom? Esse autoload aqui, pessoal, ele vai ser o arquivo responsável por fazer todas as requisições de páginas e classes das nossas aplicações. Então, nós não precisamos mais desse require aqui, né? Mas nós precisamos desse arquivo aqui, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse framework, tá? Eu vou deixar essa pastinha do jeito que tá aqui, porque inclusive, né, já fica separadinho aqui os templates, né? O arquivo de configuração já fica um backup aqui. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos pegar, abrir esse config que ele já está feito, nós vamos pegar todo esse conteúdo que está aqui, vamos copiá-lo, tá? E nós vamos criar agora aqui uma outra pastinha chamada, tá, config, né? E dentro desse config aqui nós vamos criar, né, um novo arquivo chamado, né, config.php, tá? E vamos colar esse arquivo aqui e vamos salvar. E agora nós vamos voltar aqui no nosso composer.json, vamos abri-lo novamente e vamos mapear esse arquivo config dentro desse composer aqui. Para a gente fazer isso, né, nós vamos fazer o seguinte, né, nós vamos criar aqui, né, uma estrutura, né, vamos fazer uma pequena modificação aqui, né. Eu gosto, tá, de deixar essas linhas aqui abaixo, né, mais abaixo, tá. Então, ó, eu vou mover essas linhas aqui para baixo, tá. Vamos salvar aqui e vamos, né, colocar uma vírgula aqui e vamos salvar, né, tá.
o nosso arquivo aqui. Deixa eu ver aqui o que que ele tá me dando aqui de erro, né? Tem um errinho aqui, tá? Vamos salvar, né? Ele não tá edentando aqui direitinho pra gente, né? Na verdade, esse cara aqui, ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar aqui pra gente. Isto. Né? E aqui o require def aqui. Beleza, tá? Então estamos aí, né? Eu gosto de deixar dessa forma aqui. O require e o require dev eu gosto de deixar eles mais por último aqui, tá bom? E aqui nós vamos criar uma nova seção aqui chamada, tá? Autoload, tá bom? Nesse autoload aqui nós vamos criar aqui 2 pontos, tá? E aqui dentro desse autoload aqui nós vamos digitar o seguinte, PSR4, tá? E dentro desse PSR4 aqui nós vamos criar, né, um nome qualificado, tá? Classes, tá? Vou chamar assim, tá? E, né, isso vai ficar aqui dentro de uma pasta chamada classes, né? E também, né, esse autoload ele vai mapear, né, arquivos, tá? De configuração, tá? Então estou colocando aqui o files aqui e ele vai ficar dentro do config, da pasta config, e o nome do arquivo é config.php, tá? Então vamos lá, né? O que eu acabei de fazer aqui, tá? Vamos criar aqui uma outra pastinha chamada classes, tá? Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu estou acionando, tá, um autoload, né? O autoload do Composer ele vai gerenciar para mim todas as bibliotecas, né, de dependência das aplicações, tá? Através dessa seção aqui. E a minha aplicação ela vai precisar fazer carregamento automático de classes, né, e também de arquivos de configuração, tá? Então quem vai ficar responsável por isso vai ser o autoload. E o autoload ele vai utilizar o modelo PSR4 para poder fazer o mapeamento das classes, tá bom? Então eu criei um nome qualificado, tá, chamado classes, e ele vai estar sendo mapeado, né, para dentro da pasta classes. Eu também, né, criei um arquivo, né, arquivos extras que precisam ser mapeados, tá? Eu criei aqui, né, através da seção files, e esse arquivos extras eles vão estar sendo mapeados dentro da pasta config no arquivo config.php, beleza? E, né, feito isso aqui, nós vamos conseguir agora, ó, mapear esse arquivo, né, config aqui por meio do autoload. Então nós vamos comentar isso daqui, tá? Se eu comentar aqui e salvar, notem que ele vai dar um erro, né? Ele vai dar um erro lá. Por quê? Porque o autoload ainda não conhece o config, certo? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte novamente. Vamos dar, né? Vamos entrar na pasta www. Novamente, vamos dar um clear aqui. E aqui nós vamos dar um compose e update para o nosso composer atualizar, tá? Fazer as nossas atualizações aí. Ok, então fez as nossas atualizações e notem aqui, ó, que ele, né,
já está encontrando, né, o arquivo config, é tanto que ele retirou aqueles erros de maneira automática aí pra gente, beleza, pessoal? Tá? Então, com isso aqui eu quero explicar para vocês, tá bom? Como funciona aqui o carregamento automático de arquivos e de classes usando PHP, porque isso é essencial aqui para o estudo de programação orientada a objetos, beleza, pessoal? Então, para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou parar por aqui e continuo na próxima parte. Até mais, tchau, tchau.